Boa noite, Boa noite. é um prazer, né, agora falando a todos, estar aqui, é um prazer poder trazer essa mensagem. E peço que enquanto está sendo falado, enquanto estou transmitindo essa mensagem, que eu espero do fundo do meu coração que não venha de mim, porque se vier de mim, ela não vai atingir o objetivo que a palavra de Deus quer proporcionar para cada um de nós. Então, peço que vocês estejam orando para que a mensagem seja de fato uma mensagem vinda de Deus e que possa alcançar, principalmente, o objetivo maior da palavra, que é fazer divisão. E, de fato, a palavra de Deus é comparada com uma espada. E uma espada ela não é um objeto para ser posto, para ser admirado, para ser, digamos assim, um objeto de ornamentação. Uma espada, ela traz divisão. Então, que a palavra de Deus faça isso hoje conosco. Ela traga divisão, separação da ignorância que nós possamos estar vivendo. Quem sabe a respeito do tema que a gente vai falar hoje. E eu gostaria já de antemão pedir que vocês abram Marcos, capítulo 4, verso 30 a 32. É uma parábola e ela está num grupo, né? Se você for olhar e abrir sua Bíblia, e é interessante justamente, independente de quem você seja, de conhecer ou não a palavra em qualquer nível, você tem o poder de folhear sua Bíblia. Então você pode olhar uma página atrás, uma página à frente, e isso faz com que você conheça o contexto de que essa mensagem está inserida. E tem um propósito, né? Aqui você vai perceber que ela está num grupo de parábolas. E Jesus, ele tinha essa característica. Quando ele estava aqui pessoalmente, ele trouxe inúmeras mensagens em parábolas. E a parábola, ela é trazida num contexto para que todos possam compreender. E para que todos possam compreender, também nós precisamos banhar a nossa mente, o nosso cérebro, no Espírito de Deus. Porque o nosso cérebro, ele é tendencioso. E nós já carregamos inúmeras vivências, conhecimento. E isso faz com que o nosso cérebro conduza a mensagem, às vezes, para um lado que nós queiramos. Mas então vamos, nesse momento, banhar no Espírito Santo para que a gente possa entender aquilo que o Espírito quer que a gente entenda. Então vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e orar ao nosso Deus. Oremos. Querido grandioso Deus, ó Paizinho, com a Tua palavra já aberta diante de nós queremos pedir que Teu Santo Espírito nos faça compreender a mensagem que o Senhor quer que nós tenhamos. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra, ela jamais volta vazia. E é por isso, Senhor, que nós queremos clamar para que nossas mentes possam receber, Senhor, de Ti a mensagem que o Senhor espera que tenhamos. Sabemos, Senhor, que a mensagem também é individual, é personalizada. Aqui será dito inúmeras coisas, só o Senhor sabe exatamente o que será dito, mas uma coisa nós já sabemos. Cada um de nós irá receber essa palavra de uma forma diferenciada. Conduz nossas mentes, Senhor, que o Teu Santo Espírito se faça presente. Que não eu fale, Senhor, porque sou pecadora, sou ignorante, não tenho conhecimento pleno, Senhor, da Tua palavra. Jamais poderia ter eu. Mas eu quero pedir, Senhor, que a minha ignorância não seja evidenciada, que a minha pecaminosidade não obscureça a Tua mensagem e que nós possamos, Senhor, nos deleitar com a Tua mensagem, com a Tua voz nessa noite. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pedi para que vocês abrissem Marcos, capítulo 4, verso 30 a 32. É uma parábola conhecida, ela está no contexto de parábolas. Como eu falei, Deus quer que todos compreendam a mensagem. Então, obviamente, se fosse uma mensagem rebuscada, um grupo não poderia compreender. Aquele grupo que não tenha tanto conhecimento. Então, Jesus usava palavras simples e era um contexto do cotidiano. Aqui a gente vai ver a parábola da semente que cresce. E gostaria que algum outro irmão aqui presente
lesse o título que está na sua Bíblia e também lesse essa parábola no seu contexto, porque eu estou aqui utilizando a Bíblia da versão transformadora, mas é uma Bíblia, uma tradução mais generalizada, mais interessante. A minha é Marcos 4, verso 30 a 32. A parábola do grão de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amém. Nós percebemos aqui, né, algo interessante, miraculoso, né? E é um milagre que todos podem ver. É um milagre de uma sementinha que os botânicos dizem que tem cerca de 2 milímetros de tamanho. Então ela tem 2 milímetros. E ela pode chegar a crescer, ela tem 3 variedades, e ela pode chegar a crescer até quase 3 metros de altura. E ela já está no rol de hortaliças. Então é uma hortaliça bem interessante, né? Quando você fala hortaliça, o que é que vem à sua mente? Uma hortaliça? folhosas, uma planta rasteira. Isso. Anual. E no seu prato, o que é que você lembra de uma hortaliça? Oi? Hortaliça? Sim. Alface. Rúcula, espinafre, né? Tomate. Olha, e é interessante que a gente vê aqui uma parábola de uma semente que cresce, que é minúscula, que é muito pequenininha, 2 milímetros, imagina aí, né? Como é pequenininha. E que ela se torna tão grande que é quase 3 metros de altura. Lendo o Espírito de Profecia, é falado que enquanto Jesus mencionava sobre essa parábola, obviamente, como eu disse, ele falava algo do contexto. Então, digamos, nós aqui em Petrolina, a gente pode falar de cactos, né? A gente pode falar de castanheira, né? Há um tempo atrás, há uns 15, 20 anos atrás, tinha mais castanheiras espalhadas pelas ruas. Hoje em dia a gente fala de ninho. É o que mais tem espalhado por aí, né? Então, fala do contexto. Jesus, enquanto falava sobre isso, é dito que ele poderia vislumbrar, qualquer um ao redor poderia vislumbrar um pé de mostarda. E, enquanto olhar, também perceber os pássaros, que aqui a palavra de Deus diz que fazem seus ninhos, não é? Os seus ramos. Mas o interessante é que o contexto, Jesus já colocou que fosse algo que as pessoas ao redor pudessem ver. E nós também conseguimos imaginar uma árvore, mesmo que nunca tenhamos visto um pé de mostarda, a gente imagina uma árvore, ela é alta, que ela diz que cresce muito mais do que qualquer outra, né? E aqui o contexto que Jesus fala isso é porque Jesus sonda os corações. E os corações de quem estava lá presente eram os escribas. Enquanto Jesus falava, eles duvidavam de que essa pessoa simplória, né, que era tido como uma pessoa que não tinha estudo, não tinha poder, e que falava de um reino, e que também anunciava que o seu reino estava próximo. A gente pode perceber, então, que Jesus sondava os corações, e enquanto sondava, ele sentiu a necessidade de fazer esse questionamento. Jesus também disse, no verso 30, Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Você percebe que ninguém fez essa pergunta? Parece que Jesus leu o coração deles e viu, né, que havia dúvida. Estavam pondo em dúvida o reino de Deus, o reino que Jesus traria. E ele diz: que comparação devo usar para ilustrá-lo? O reino que as pessoas ao redor esperavam era um
sobre vida espiritual. Então veja bem, aqui está falando também sobre o ministério de Jesus, sobre o cristianismo, que hoje em dia compete com as grandes religiões do mundo que já existia há séculos antes mesmo de Jesus. Então a gente vê que aqui fala do reino de Cristo, mas essa semente de mostarda também é uma comparação com a vida espiritual de cada um de nós, individualizada. E nesse contexto, os escribas, as pessoas, elas se perguntavam: que reino é esse? Como é que esse reino vai crescer? E talvez você possa se perguntar a respeito de sua vida espiritual. Qual o tamanho da minha vida espiritual? Que proporção ela tem? Aí eu faço uma pergunta. Será que, não sei se alguém aqui já tenha percebido ou já tenha feito essa pergunta para si mesmo? Será que, qual o tamanho da minha vida espiritual? Qual o tamanho da minha fé? Com certeza já houve alguns momentos de você se questionar e dizer: minha fé está fraca, minha vida espiritual não está bem. Isso já aconteceu? Acontece, né? Então isso quer dizer que o nosso cérebro, mesmo que não seja algo premeditado, a gente analisa a nossa vida espiritual. E Jesus, ele sonda o nosso coração. E ele sabe que a gente se questiona sobre a vida espiritual. E sobre esse questionamento da vida espiritual, Jesus diz como é a vida espiritual. Por quê? Porque o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda. E o reino de Deus é comparado à sua vida espiritual, porque o Espírito, o Deus em Espírito, ele habita em você, na sua mente. Está intimamente ligado. E é interessante que ele fala: é como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes. A nossa fé, ela é despertada com essa palavra, lá no início. Talvez você nem lembre em que momento a sua fé, a sua vida espiritual começou a crescer. Talvez tenha sido apenas o exemplo de um vizinho, tenha sido sua mãe, quando pequenininho, você ainda pequena, ela despertou sua vida espiritual, lhe trazendo livros, lhe apresentando a Bíblia. Mas a sua vida espiritual, ela teve um início, ela tem um início. Essa semente, ela é plantada. E ela tem o poder de crescer. Do tamanho de 2 milímetros, ela se tornar a quase 3 metros. É uma comparação gigantesca. Ela tem esse poder. Ela tem esse alcance. E é disso que Jesus está aqui está falando para a gente. Ele está falando que ela é uma semente, a sua vida espiritual, ela pode ser a menor de todas as vidas, de todas as comparações que você possa ter. E talvez nesse momento você esteja dizendo: minha fé está fraca, minha vida espiritual está muito ruim. Mas Deus está aqui dizendo que ela pode ter proporções gigantescas. Quando eu estava meditando nesse verso, eu agradeci a Deus pelo conhecimento do grão de mostarda, por saber que o crescimento da minha vida espiritual, da minha fé, ela podia tomar proporções gigantescas. E esse crescimento, ele exige algo. E aí a gente vai falar sobre semente. Semente, ela tem toda uma estrutura, é como um embrião, de fato, né? Você foi uma sementinha, né? E aí, principalmente, toda semente, ela tem uma capa, ela é revestida. E lá dentro tem a vida daquela planta, que vai crescendo, se desenvolvendo. Tudo, conforme ela vai crescendo, aí eu gostaria que você recordasse que quando lá, talvez no prézinho, uma professora te disse para você plantar um feijãozinho, talvez no algodãozinho, né? E você observou. Você viu que a semente na sua capinha, ela começou, ela teve uma necessidade. Voltando mais um pouquinho.
Falando sobre a semente de feijão. Em sua casa tem feijão, não tem? Ela está lá. Você vê vários brotos de feijão no seu armário com o passar do tempo? Ou você, quando passa o tempo, você olha, o feijão está lá intacto, mas vence, né? Está dentro do pacote e ela vence. Mas é interessante que, em outras circunstâncias, situações, ela pode brotar. Ela vai sair daquela condiçãozinha. Aquela capinha vai ser rompida. Então, veja bem, as proporções que a sua fé pode tomar, de acordo com as circunstâncias. Às vezes, a gente analisa a nossa fé e a gente diz como ela é pequena. Ou a gente analisa a nossa vida espiritual. Por que eu vou fazer algum paradoxo entre fé e vida espiritual? Porque a nossa vida espiritual e a nossa fé depende da nossa vida espiritual. De como a nossa vida espiritual está sendo conduzida. Então, em alguns momentos, a nossa fé está lá em cima. A gente transporta uma montanha de um lugar para outro. A gente vê milagre acontecer. Já em outros momentos, é uma situação bem simples e a gente não consegue ter ânimo, não consegue ter motivação, não consegue ter positividade. A gente não tem, de fato, otimismo de que vai acontecer. Então vamos lá, a sementinha de feijão está no pacote de feijão que você comprou. Quando a gente era criança, a gente pegava aquela mesma sementinha que foi comprada e plantava. A circunstância, a situação foi outra. Primeira coisa que eu gostaria de evidenciar aqui. Num pacote de feijão, você encontra vários grãos de feijão. Todos estão lá. E aí, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, você está num grupo de várias pessoas que pensam igual, que são iguais a você. Mas o tempo passa. E em vez de você, como uma sementinha, se tornar algo mais bonito, algo grandioso, que a gente vai ver aqui, alcançar aquilo que talvez você almeja alcançar, você não alcança. Você olha para um lado para o outro, o tempo passou e você está igualzinho aos outros grãos de feijão. Com suas capas lá dentro, preso. Sua fé está lá, estagnada. Sua vida espiritual não deu um avanço. Não cresceu. Porque se faz necessário renúncia. Sair do grupo. Sair da igualdade. Às vezes, quem é semelhante a você, os semelhantes a você, nunca vão alcançar aquilo que você tem a pretensão. Se faz necessário sair do grupo, pega aquela sementinha e coloca em condições favoráveis. Aqui fala, uma semente de mostarda plantada na terra. Renunciar o local onde você está e ir para uma outra situação, outro local. Você precisa plantar-se na terra. Você precisa ser posto em contato com aquilo que pode te trazer vida. Quando você pegava seu grãozinho de feijão lá na sua infância e colocava ela dentro de um copinho, né? Às vezes um copinho de plástico, um pouquinho de água, um algodãozinho, fazia os furinhos. Aquilo ali era uma situação que poderia trazer vida. Mas você teve que sair daquele grupo. Pegar a sementinha e colocar no chão. Aí quando você pôde observar nesse experimento, né, da infância, que o feijãozinho rompe uma casca. E romper essa casca faz com que, quando o brotinho está crescendo, você consegue até ver a casquinha lá numa folhinha, não é? Você consegue lembrar? Que tinha a casquinha lá. Então ela estava lá, mas ela foi excluída. Ela foi posta de lado. Ela já não lhe servia mais. Você precisa enxergar que às vezes Deus está querendo te dizer que você precisa sair do seu local, de onde você está, ser posto em contato com aquilo que pode te trazer vida e mudança. E aquilo que te prende, aquilo que não faz com que você tenha vida nova, como uma semente pode ter, renovação, precisa ser posto de lado. Aquele grãozinho de feijão, ele vai crescendo, aquela capinha some.
você renunciou sua capa. Primeiro você renunciou onde você estava. Depois você renunciou aquilo que te cobria, aquilo que te atrapalhava. Porque em contato com a vida, em contato com aquilo que pode te trazer vida, você inevitavelmente cresce. E exclui aquilo que te atrapalhava de crescer. A plantinha, o brotinho sai. E ela começa a crescer. Começa a se desenvolver. A vida espiritual ela é comparada com o desenvolvimento, o crescimento. É comparada com a renúncia que a gente precisa fazer diariamente. Deus, Ele deseja que a gente olhe para nós mesmos, enquanto a gente olha, a gente vislumbre aquilo que a gente quer ser e trace nossas metas. Aí eu trago o que fazer. Talvez você esteja se perguntando, certo? Realmente. E talvez seja nesse momento que você esteja sentindo sua vida espiritual fraca, sua fé abalada. Talvez se você já tenha identificado, realmente, eu faço parte de um grupo, eu estou entre pessoas que elas não me estimulam, elas não, com certeza nesse meio eu não vou crescer. E aí você pode levar para qualquer área de sua vida, mas eu quero que você preste atenção com relação ao crescimento espiritual. E aí você identificou todas essas características. E quando você identifica, com certeza você pergunta, certo, mas e aí, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Sair do meu local significa renunciar às companhias, às influências, às pessoas que te colocam para distante da vida, da fonte da vida. Podem ser amigos, podem ser filmes, podem ser jogos, pode ser música, pode ser faculdade, pode ser qualquer coisa. O mundo está aí para te fazer ficar distante da vida. Só um exemplo, recentemente eu tenho conversado com meus irmãos e tenho debatido muito a respeito de pessoas que têm depressão. E esses dias a gente estava falando sobre um humorista muito conhecido que já foi evidenciado que tem depressão, ele já falou que tem depressão, saiu de um relacionamento, começou outro, e ele fala claramente que ele não está bem, que ele está mal. E isso provavelmente a depressão dele está voltando, senão já voltou. Mas não só ele, aí a gente começou a refletir, tantos humoristas, tantas pessoas que fazem parte de grupões, que fazem parte de contextos. Sempre essa pessoa, por exemplo, sempre estava em volta de pessoas interessantes, engraçadas. E talvez ele nunca perceba que é esse contexto que faz com que ele sinta-se dessa forma. Porque a vida que Deus quer nos oferecer, ela exige que a gente se afaste daquilo que nos afasta dele. A palavra de Deus, ela traz todo o conhecimento necessário. Uma simples parábola que talvez você pode ler e dizer, não consegui entender. Tá bom, o reino de Deus ele é pequenininho, vai crescer. Mas nesse contexto aqui, traz muito mais. É uma profundidade muito grandiosa. E poucos querem sair do seu contexto de receber mensagem pronta como essa, talvez, e pegar a Bíblia e ler com uma oração prévia, obviamente, que o Espírito lhe faça ver. Sair do seu contexto, é o Espírito Santo de Deus que vai te dizer qual é o contexto que te afasta de Deus, o que é que tem te afastado. O crescimento e a capa que você talvez esteja sentindo que está te atrapalhando, é o Espírito Santo de Deus também que vai te mostrar. O que eu posso dizer aqui é que Deus quer que conforme você cresça, Ele quer que você cresça para um objetivo. Veja que o crescimento, ele inspira um beneficiamento, digamos assim. Porque Deus só deseja que cada um de nós cresça para que a gente também faça com que outros também alcancem o crescimento. A gente encontra aqui no verso 32 a chave do que eu quero dizer. Mas se torna a maior de todas as hortaliças,
com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Deus, Ele quer que à sua sombra outros façam seus ninhos, encontre abrigo, encontre conforto. Deus espera que a sua fé, a sua vida espiritual seja um beneficiamento para a humanidade, para o seu contexto familiar, no seu bairro, na sua cidade, onde quer que seja a proporção, porque Deus quer que a gente cresça muito. A vida espiritual é comparada a um grão de mostarda, porque de fato ela cresce bem pequenininha, mas nas circunstâncias favoráveis ela se torna gigante. O cristianismo, e a gente pode já caminhar para o encerramento dessa mensagem, falando sobre um grande exemplo, que é o cristianismo. O cristianismo, ele iniciou com 12 pessoas. Ou melhor, eu gostaria até de dizer que o cristianismo iniciou com uma pessoa. A pessoa de João Batista, que estava sozinho naquele contexto todo, pregando a Cristo. Quando nem Cristo mesmo pregava a si mesmo. Antes mesmo de Cristo pregar a si mesmo, estava João Batista. João Batista morre, e aí vem Jesus com seus 12, e surge ali de um grupinho. Talvez também, aí falando num contexto aqui direcionado para essa igreja, você possa pensar que como somos pequenos. Mas Deus, Ele não olha tamanho, Ele olha o resultado. Você vê que enquanto fala a semente pequenininha, mas Ele diz que cresce, toma proporções gigantescas, que abaixo dos seus ramos outros pássaros fazem seus ninhos, da sombra. Então, independente do seu tamanho, independente de quem você seja, independente do tamanho da sua fé, porque eu estou dizendo aqui que sua fé vai crescer se você colocar ela em situações, circunstâncias favoráveis. Se afastar daquilo que te afasta de Deus, buscar mais da água da vida. Uma planta só cresce com água, ela precisa ter uma base. Uma planta, ela não cresce no ar, ela cresce na água, ela cresce na terra, em cima de um algodãozinho, mas ela precisa estar fixada em algo. Tem plantas, se eu não me engano, falha a memória, são as epífitas, elas crescem em cima de outras árvores, mas é necessário uma base. Então, se faz necessário o estudo da palavra de Deus, se faz necessário a oração, se faz necessário o Espírito Santo, o testemunho, se faz necessário o louvor. Essas coisas que talvez poucos de nós deem tanta importância, mas é isso que te tira daquele outro contexto. Um contexto que não tem palavra de Deus, que não tem louvor, que não tem oração, que não tem Espírito Santo, que não tem testemunho da palavra de Deus. Então é esse o contexto que faz com que você continue uma semente, que faz com que você continue com sua capa. Mas Deus quer te colocar nesse outro contexto, no meio de irmãos, no meio de pessoas que buscam o mesmo objetivo que você. Aqui existe um grupo, pessoas que buscam o mesmo objetivo e que irão alcançar proporções grandiosas. Existem muitos pássaros querendo fazer seus ninhos na sombra da sua vida. Esses pássaros, você pode imaginar que sejam seus familiares, que sejam parceiros, que sejam amigos, vizinhos. Só Deus sabe quem vai se beneficiar do tamanho da tua fé. Mas o fato é, você vai beneficiar. Porque Deus, Ele não dá tamanho para aqueles que não querem que o seu tamanho sirva para outros. Então talvez seja até isso. E quem sabe eu esteja falando para uma pessoa que é orgulhosa, que é arrogante, egoísta. Eu falei em contexto de pessoas, de locais, de filmes, mas talvez a sua capa seja o orgulho, seja a arrogância, seja o egoísmo. E se for isso, Deus não vai proporcionar o crescimento, porque isso faz com que você não deseje alcançar
o tamanho para o propósito ideal. Então, que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, possa te conduzir ao conhecimento pleno da verdade. Que, conforme me lembrei agora de um testemunho, que fala de um mensageiro, um pregador, que ele sempre pregou muito bem. Isso estava trazendo orgulho para ele, porque ele falava muito bem. E uma situação que pode, às vezes, fazer com que nós, como cristãos, venhamos a tropeçar, é o elogio. Às vezes a gente é elogiado e Satanás se aproveita disso. Mas o que acontece é que esse mensageiro, esse pastor, ele pregava muito bem, todo mundo elogiava muito. E ele sempre ia muito cheio de si pregar, ele já sabia que o que ele ia falar ia ser muito bom. Até que chegou um dia que ele estava numa situação muito boa, ele ia pregar para um auditório gigantesco. E ele tinha preparado o sermão do jeitinho que ele queria impactar, que seria que todos, com certeza, ele já estava até imaginando que na saída o tanto de elogio que ele ia ter, porque ele estava preparado e a mensagem seria linda. E é interessante que, segundos antes dele ir para o púlpito, ele não conseguia falar palavra com palavra. Não tinha coerência, não tinha sentido. O que ele falava não parecia nada. E todos começavam a olhar, e ele começou a ter vergonha. E é interessante que ele entendeu o que Deus estava querendo dizer para ele. Ele entendeu que todo o dom que nós recebemos precisa ser entregue no trono de Deus. Quando aquele dom, aquela proporção grandiosa que Deus permitiu que você alcançasse, quando você começa a se vangloriar, a trazer para si, quando você não dá ramos que outros possam fazer seu ninho, ser beneficiado, de fato, quando você pensa só em si mesmo, infelizmente você não vai alcançar o tamanho que Deus quer que você alcance. Mas Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele deixa aqui na palavra de Deus esse conhecimento. Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele faz com que você seja envergonhado para que você veja quem você é, que você não é nada sem Ele. E às vezes você se pergunta, não, tem tantas pessoas aí tão grandiosas, que alcançaram tanto na vida, né? Esses comediantes, como eu falei, né? Esse recente, ele é do interiorzinho do Piauí. Saiu de uma cidade muito pequena que não tinha absolutamente nada. E hoje ele é conceituadíssimo no mundo, não é só no Brasil. Mas o dom que ele tem, a capacidade que ele tem, faz com que hoje ele não consiga nem mesmo entender o sentido da vida. Ele fala, inclusive, que quem ele gostaria de ser, ele não consegue ser. Às vezes isso acontece com nós cristãos também. Nós queremos ser vaso de honra, mas vamos tirar a honra, né? Às vezes isso faz até com que isso seja nossa pedra de tropeço, né? Honrados a si mesmo. Mas eu quero ser usada por Deus, mas eu não me sujeito a Ele. Então, aí eu comento que um irmão meu falou, eu tenho medo, ele disse, ele tem 18 anos, fez recentemente. Ele disse, eu tenho tanto medo da internet, eu tenho medo porque às vezes você leva uma topada na esquina, alguém filmou, achou engraçado, você estourou e você simplesmente está ali num universo, naquele saco de feijão, com vários feijões, e que você precisa ser igual para que você continue ali, mas você não percebe que ali é o que faz com que você não brote, que ali é o que faz com que você não se desfaça da capa. E aí meu irmão comentou isso. Ele disse, eu tenho medo das proporções que a internet toma. Porque, de fato, hoje em dia é muito fácil ser visto. E muitos querem, inclusive, se esforçam muito, mas não sabem o que lá dentro pode fazer com você, né? Lhe tosar, e você não ter a sua originalidade, não ter a sua liberdade, não ter
não poder se expressar como gostaria. É por isso que muitos da internet, inclusive, se demonstram depressivos, porque tudo que fala toma grandes proporções. Mas o fato é que Deus quer que você seja liberto daquilo que te prende. Ele quer que você se liberte das capas que a vida lhe traz, que as circunstâncias lhe trazem. E Ele quer que você coloque seus pés onde é seguro, onde você pode criar, absorver a fonte da vida. E isso não é em outro local, senão na Bíblia. Porque você não vai encontrar ninguém que possa dizer que tem vida plena se ela não estiver amparada na palavra de Deus. Ela pode dizer que tem momentos felizes, mas eu posso dizer, como no início já falou, né, que a gente se batizou há muito tempo atrás juntos, era um grupo, eu não lembro se eram 6, né? Eram 6 e ficou só eu e ele hoje. Existia uma pessoa que mexeu comigo muito, era um homem casado, tinha 2 crianças e que ele tirou a própria vida, viciado em drogas. Mas é incrível porque Deus ele quer nos tirar dessa situação, mas embora Ele consiga, né, chegar ao nosso coração, você precisa persistir, você precisa continuar. Você precisa entender que é pequenininho mesmo, é passo a passo, é um desenvolvimento. E você vai alcançar as proporções. Então, que nós possamos receber de Deus a palavra dEle, que nós possamos ser conduzidos por meio do estudo da Bíblia, que a gente seja conduzido por meio do louvor, da oração. É somente isso. É só isso. Não existe nenhum segredo, não existe mistério. Para que você se desfaça da sua capa, você precisa estar com seus pés fundamentados na Bíblia, louvar, que talvez seja a respiração da alma, orar, que seja justamente as gotas que vêm do céu nas madrugadas, para que você resista, persista. E no crescimento, no desenvolvimento, vão ter pedras, vão ter galhos, a planta, às vezes, existem pragas, existem muitas coisas. A planta não só, o grãozinho de mostarda não só cresceu pleno, não. Tiveram várias situações. Teve frio, teve inverno, teve verão, teve chuva, teve ventania. E é a nossa vida espiritual, é isso que acontece. Mas ela continua e ela chega a seu máximo tamanho. E o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que cresce. Cresce, 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 da sombra dá abrigo. E esse reino que Deus quer que você tenha em seu coração, ele é possível por meio das condições favoráveis. O grãozinho de mostarda colocado ali, no meio de outros grãos de mostarda num pacote, não cresce. Um grãozinho de mostarda ali, jogado ao relento, não cresce. Mas um grãozinho de mostarda, a sua fé, a sua vida espiritual, colocada nas condições favoráveis de água, de luz, de solo, de uma base, que a gente pode traduzir como oração, estudo da Bíblia, louvor, testemunho. Porque o testemunho eu posso assemelhar com esses galhos que dão sombra a outros pássaros. Aí sim, você vai conseguir alcançar o máximo tamanho que Deus espera. E que não será para a sua honra própria, porque a palavra já vai lhe tirar a palavra vai tirar do seu coração isso, o orgulho. Mas quando a gente se afasta e a gente olha para si, e aí pronto, vem as pragas, vem a ventania, vem o sol, que vai querer fazer com que você não desenvolva. Mas saiba, volte para Deus que com certeza o crescimento, o desenvolvimento continuará. Independente eu citei uma pessoa, uma terceira pessoa das 6 que foram batizadas, a gente tem conhecimento que hoje já dorme, não está mais entre nós, mas talvez existam as outras 3 que estejam aí. E elas têm ainda uma fé, elas têm uma vida espiritual, porque é do tamanho do grão de mostarda, então todos nós temos. Mas vai crescendo, vai crescendo. Então, independente, vida espiritual todos nós temos. Às vezes a gente diz que aquela pessoa, ela nem olha para Deus, nem liga. Alguma coisa, alguma impressão do Espírito de Deus ficou na vida dela. Mas ela pode simplesmente continuar o grãozinho e não desenvolver.
Que todos nós possamos nos desenvolver, possamos identificar, permitir que o Espírito nos mostre o que é que faz com que nós não cresçamos e que a gente venha se desfazer das capas que fazem com que nossa vida espiritual, não se desenvolva e não alcance o pleno tamanho, magnitude e principalmente o benefício que outros podem ter por meio de nossa vida. Amém. Vamos baixar as nossas cabeças, fazer uma oração ao nosso Deus. Querido grandioso Deus, ó Paizinho, aqui, Senhor, depois dessa mensagem, queremos te pedir que teu Santo Espírito nos mostre. Mostra, Senhor, como está a nossa vida. Nos faz refletir, Senhor. Nós queremos muito, muito identificar em nossa vida aquilo que nos tosa, aquilo que nos prende, aquilo que nos atrapalha do desenvolvimento pleno. Independente do estágio em que esteja o nosso desenvolvimento, nós queremos ir além. Que teu Santo Espírito, Senhor, coloque em nós o desejo, não somente o querer, mas também o realizar. Porque nós também sabemos que não vem de nós, se não for mediante o Espírito, se não for mediante a observação de Cristo Jesus em nossa vida, nós não vamos alcançar. O reino, Senhor, aqui foi comparado, o Senhor colocou aqui, mostrando que não depende de nós, porque uma planta não depende de ninguém na terra, só depende de Ti para crescer. E é assim que nós queremos enxergar a nossa vida espiritual, que não depende de ninguém ao nosso redor, mas só depende de Ti. E que, reconhecendo que depende de Ti, nós venhamos nos sujeitar a Ti. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.